Não deixe nada mudar este foco. Deixa Ele falar com você. Da maneira mais singela. Deus fala de muitas maneiras. Deus falou com Jó num torvelinho. Deus falou com Elias no sussurro, no suave som de um vento. Ele pode falar da maneira como Ele quer falar. Aos ouvidos de Ezequiel, Ele gritou. Então, da maneira que Ele quiser falar com você, esteja pronto para ouvi-lo hoje. Não deixe nada mudar este foco. Esteja atento. Se você crer, Ele vai falar com você. Alguém quer dizer? Fala comigo, Senhor. Hoje é dia 23 de outubro. Há 20 anos atrás, 23 de outubro, nós realizávamos o último culto da inauguração deste prédio. E houve um mover tão sobrenatural de Deus aqui, naquela noite, que quando fizemos a chamada de altar, pessoas que nunca tinham tido a experiência com o sobrenatural, nós vimos ser arrancado dos bancos e vir cambaleando aqui, falando línguas estranhas, aqui neste prédio. Em 23 de outubro nós estávamos aqui revivendo uma experiência que o profeta William Branham havia tido. Em 1937, o irmão Branham perdeu a esposa, perdeu uma filha, perdeu um irmão, perdeu o pai. E o diabo disse para ele: você não disse que Deus é um bom Deus? E como é que Ele é tão bom e não ajuda você? E talvez tenha alguém aqui que o diabo também tenha dito: cadê Deus que não muda a sua situação? Que não te ajuda a sair deste problema? Então o irmão Branham disse que viveu 5 anos na história da sua vida sem a unção. Perdeu completamente a unção de Deus e viveu 5 anos numa vida completamente arrasada. Até que o Senhor apareceu a ele e disse, em outras palavras: eu vou reconstruir sua vida. Deixa eu dizer uma coisa: a experiência do William Branham não serve para você. Eu espero que ele diga a você hoje: eu vou reconstruir sua vida. Se eu contar histórias do irmão Branham, não vai resolver seu problema. Fogo pintado em parede não aquece ninguém. O fato é que Deus disse para ele: marque esta data, 23 de outubro, e se case com aquela moça. Quando? 23 de outubro. E eu nunca soube e nunca entendi porque Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus que está tão longe da mentalidade dos religiosos. O Deus da Bíblia é um Deus que se mistura com você, nos seus problemas, nas suas dores, nos seus sofrimentos, nas suas lágrimas. O Deus da Bíblia, eu vou falar uma coisa para vocês: esta Bíblia que nós temos é a palavra de Deus referente à vida do ser humano aqui na terra. Ela não é e não expressa a natureza de Deus como Ele é. Eu não sei o quanto Deus é santo. Eu sei que Ele é santo, mas não posso alcançar na minha mente a sua santidade, porque a própria Bíblia diz que os céus são imundos perante Ele. O Deus da Bíblia não escreveu e não deixou a Bíblia para nós
para nos fazermos, sabe, aqueles crentes engessados, que achamos que somos tão espirituais que podemos condenar os que não têm o mesmo pensamento que nós temos. O Deus da Bíblia, que nos deu esta Bíblia, falou sobre política, porque o que mais temos na Bíblia é a intervenção de profetas, ungindo reis, repreendendo reis, destituindo reis. E Daniel disse que os reinos do mundo ele dá a quem ele quer, que ele destitui e que ele constitui. O Deus da Bíblia, então, quando a gente disser para você que você não pode falar em política no púlpito, você diz, você não conhece a Bíblia. Porque o que mais temos é isso. O Deus da Bíblia tratou sobre a vida pessoal de trabalhos, ensinou a ser patrão, ensinou a ser empregado, ensinou a ser marido, ensinou a ser pai, ensinou a ser filho, ensinou sobre sexo, ou o que eu vou fazer com o livro de Cantares. Então não é um Deus que engessa as pessoas e as faz extremamente religiosas e mais santas do que os outros. O Deus da Bíblia falou muito sobre finanças também. Ele detesta gente preguiçoso, mas detesta abençoar aqueles que trabalham. Ou ele ama abençoar os que trabalham. Então a Bíblia está longe do conceito de muita gente que quis espiritualizá-la, porque ela trata de coisas naturais, da nossa existência e da nossa passagem aqui na terra. É tão estranho quando você, parece assim, gritar no nosso ouvido, quando você vê assim Deus falando de homens ter contato físico com animais. Quer dizer, Deus e a Bíblia tratar de um assunto dessa natureza. Então ela não é um livro, sabe, que muita gente tem como uma coisa assim, muito, sabe, espiritual. Ela está tratando do seu comportamento aqui na terra. Todos os aspectos da vida a Bíblia trata, inclusive da higiene pessoal. Você já imaginou que não é nada espiritual falar dos dias da menstruação de uma mulher? Ou é? Tem alguma coisa espiritual nisso? Não. É a condição humana que Deus estava interferindo para poder dar aos homens uma instrução. E o Deus Todo-Poderoso, o Criador do universo, que a gente está muito longe de conhecê-lo. Eu disse outros dias lá em Campina Grande, tinha um pastor me visitando, e eu perguntei para ele assim, o que o senhor conhece da Bíblia? O que o senhor sabe de Deus? Eu, para ser verdadeiro, sei muito pouco. Eu não sei te explicar o básico do básico. Eu não sei por que ele gostou de mim. Por que ele quis me perdoar? Por que ele quis me eleger? Por que ele quis me salvar? Eu não dou conta de explicar. Você dá? Por que ele se interessa, com as minhas lágrimas, com as minhas dores, com os meus problemas? Por que o Todo-Poderoso faz, sabe, interfere na nossa vida? Então eu não dou conta de explicar para você sobre este Deus. Eu só sei lhe dizer que Ele é muito bom. A única coisa que eu sei. Sei dizer que Ele é muito paciente. Eu vou dizer que Ele é muito paciente. Eu vou dizer que Ele é muito paciente. E vou dizer para você que Ele é muito paciente. E vou dizer para você que Ele é muito paciente. Porque Ele tem tido paciência comigo. Então, este Deus, sabe, desceu para falar com um homem e dizer para ele, marque o seu casamento no dia 23 de outubro. Mas Deus mandar marcar a data de um casamento?
Isto ficou na minha cabeça por muitos anos, até que um dia eu estava viajando e o rádio do meu carro estava ligado, ou não, o YouTube, e tinha um pastor renomado falando, e aí, sem perceber, ele disse: o grande teólogo James, e citou o sobrenome, que é muito complicado, que eu não vou nem arriscar para não sair muito feio, da Irlanda, do ano de 1500 e alguma coisa. Ele era um teólogo profundo e um cronologista da Bíblia. Ele estudava as datas, ele estudou aquilo com detalhes, e ele chegou a uma conclusão, que Deus iniciou suas obras no planeta dia 23 de outubro. E ele mostrou, e eu poderia citar aqui, período por período, mas eu vou resumir. Ele disse: Deus começou no dia 23 de outubro a mudar a imagem do planeta Terra. Só que a gente parece que lê a Bíblia e não percebe que Deus é um Deus de movimento. Escute bem, que Deus detesta o ontem. Imagine que ele pegou o seu passado e disse: eu nem me lembro dele. É assim? É assim? Então eu estou aqui hoje, no dia 23 de outubro, e o nosso assunto é o ponto da virada. Porque Deus resolveu marcar esta data. Se é para alguém, pode dizer amém. Na história da sua vida. Capítulo 1 do livro de Gênesis diz que o Espírito de Deus se movia. Deus nunca está parado. Quando você vê alguma coisa em estagnação e parado, escute bem o que eu estou dizendo, Deus não está ali. Deus é um Deus de movimento contínuo. Pode prestar atenção, quando ele tirou Israel do Egito, o tabernáculo não parou no deserto. A coluna de fogo se moveu o tempo todo. E foi levando Israel de etapa em etapa. E eu quero falar para você que é assim, escute bem. E muitas pessoas não aprendem isto, e às vezes estão realmente acomodadas a uma situação, porque o ser humano é tendente a se acomodar com coisas boas e com coisas ruins. Você às vezes está num problema tão difícil, tão desafiador, que você acaba aceitando aquela condição. E diz assim: fazer o quê? Mudar como? William Branham tentou até botar um revólver no ouvido, tentou até pegar numa alta tensão, resolveu, mudaria a situação da vida dele ou pioraria? Melhoraria? Não. Então você precisa de entender que Deus é um Deus de contínuo movimento, e o Espírito do Senhor se movia. Eu quero perguntar se você está entendendo, ou você está lendo uma história, e o Espírito do Senhor se move hoje sobre a face das águas. Na minha Bíblia, a água representa povos. Eu creio que Ele está aqui hoje à noite, se movendo sobre vidas de seres humanos, sobre vida de pessoas. Deus quer mudar a face da sua vida, como Ele mudou a face do planeta. Deus quer mudar a sua história. É para alguém esta palavra aqui hoje à noite? Agora, irmão Branham disse que muito das coisas que estavam aqui na terra não gostaram, porque as pessoas às vezes não gostam de mudanças. Elas estão bem, mas olha só o que é Deus. Então a primeira coisa que Deus mudou, Ele disse: haja luz. E a Bíblia diz que houve luz. E Deus olhou no dia 23 de outubro, haja luz.
este historiador, este teólogo, este cronologista disse isso era por volta das 18 horas, porque na Bíblia o dia não começa no amanhecer, ele começa no anoitecer. E a Bíblia diz que foi tarde e manhã do primeiro dia. Então eu quero só lembrar a você que quando o amanhecer vem e que Deus fala, antes que aquilo venha à existência, haverá uma noite no meio. Do entardecer ao amanhecer sempre tem uma noite. Entre uma promessa e o cumprimento da promessa há um tempo de prova. Há um tempo para você esperar, há um tempo de escuridão, há um tempo que você não entende, mas a palavra saiu, mas não chegou. Mas já saiu. E eu quero dizer a todos aqui hoje à noite que haverá um amanhecer novo na tua vida. Há uma luz de Deus para brilhar na tua história. Mas que coisa boa! Então a luz apareceu e Deus estava tão eufórico quando a luz apareceu que a minha Bíblia diz, e disse Deus que era muito bom. Agora veja, era muito bom, só que Deus não ficou parado com o primeiro dia. É bom e eu vou melhorar. Eu não sei se você está me entendendo, mas a verdade é que você pode até ter vivido uma fase boa na sua vida, mas o propósito de Deus é melhorar a sua vida. Deus não é um Deus que para porque Ele achou bom. Ele vai mudar, Ele quer mudar. Você não pode ficar dentro de uma estagnação, porque Deus nos deu a sua palavra. Ei, leia a Bíblia, olha o exemplo está aqui. Se Deus achou bom, mas quis mudar, é porque você pode achar bom uma fase, mas você deve querer mudar na sua vida. Então há coisas que são boas, mas que você, escute bem, que você tem o desafio de ter que abrir mão de uma coisa que foi muito boa na sua história. E se você ficar com o bom do passado, Deus não pode te dar o bom do futuro. Se você pegar as eras da igreja, é assim. Tudo funciona assim, sabe? Eu não quero bons dias lá atrás, eu quero dias melhores pela frente. Deixa eu dar um grito aqui da minha alma. Ei, o futuro me chama porque ele é glorioso. Pastor Luiz Cláudio cantou que é um mistério mesmo. Por que é um mistério? Porque é uma coisa que eu não consigo ver. Porque a fé não depende da minha visão para definir o que será e como será. A minha fé diz, é maravilhoso. E eu estou avançando para este mistério aqui hoje à noite. Abraão não conhecia a face, não sabia o que era a terra, sabe, Noé não sabia o que era o dilúvio, ninguém deles sabiam, mas eles estavam crendo, foram para o amanhã, eles não puderam parar, não, eles não estavam parados. Eu quero dizer que Deus quer movimentar a sua vida. Prepare-se para uma sacudida. Quando as coisas estão muito paradas, você pode ter certeza. Fique preocupado. Onde Deus está? Porque Deus não está em coisas estagnadas. Até na mensagem, cisternas rotas, as águas estagnadas, Deus não está. Onde Deus está, as águas estão borbulhando. No coração de um eleito as coisas borbulham. Eu quero dizer a você que eu não vivo do passado, porque quando as pessoas vivem do passado, elas podem até achar muito bom. Você quer ver uma coisa? Não existia coisa mais bonita do que o templo feito por Salomão, referência mundial. Mas, anos depois ele foi destruído. E depois que foi destruído, que foram para Babilônia, e que eles voltaram sobre o domínio, sobre a direção de Neemias, de Esdras, de Zorobabel, para reconstruir, o povo olhou
para aquilo que estava sendo colocado diante deles e disse: sabe, aquele lá de trás era melhor. E Deus não ama. Você pensa que o passado é uma coisa que prende a Deus. Ei, sabe de uma coisa? Deixa eu dar aqui uma refrescada na sua cabeça. Isaías capítulo 43, verso 18: não vos lembreis das coisas passadas. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. E a gente vê as pessoas tão agarradas no passado. Olha, mas o templo era maravilhoso, era muito bom, e esta aqui não vai ser igual. E daqui um pouquinho veio o profeta Ageu e disse: deixa eu só lhe contar uma coisa. Vocês estão olhando para trás, eu estou olhando para frente. A glória da última casa será muito maior do que a da primeira. Muito maior do que a da primeira. Quer saber de uma coisa? Olhem o poderoso ministério de Elias, que Deus prometeu usar 5 vezes. Que coisa gloriosa, cada vez que apareceu foi muito bom. Mas quando chegou aqui neste 4º ministério, não vou pegar um pouquinho, no 2º ministério, deixa eu voltar um pouquinho atrás. No 2º ministério de Elias, quando ele foi, Eliseu teve uma coragem de dizer: Elias operou poderosamente. E a gente precisa ter essa coragem. E aí, na hora da partida, Elias virou para Eliseu e disse: o que você quer que eu te faça? Eliseu olhou para ele e assustou o seu profeta, que havia o treinado durante 12 anos. Eu não sei o que as pessoas foram treinadas para ser, mas Eliseu foi treinado para ter um ministério poderoso. E ele abre a boca e assusta o seu professor e disse: sabe o que eu quero? Eu quero porção dobrada do teu espírito. O que você operou é muito bom, mas eu quero fazer melhor. A Bíblia diz que Elias assustou e disse: você me pediu uma coisa difícil, mas se você me ver quando eu for tirado de ti, isto te será dado. E isto foi o que aconteceu. Deus usou este ministério e propôs usá-lo 5 vezes. Mas quando chegou na nossa era, no tempo da 4ª manifestação, você preste atenção, que coisa estranha. Há algumas coisas da Bíblia que são realmente para você parar e refletir. Deus falou para Elias, esse eu vou pregar depois, eu vou saltar, eu vou dar um salto. Mas ele falou para Elias, só essa pinceladazinha aqui, vai ungir a Eliseu, profeta, em teu lugar. Alguém que vai ser mais poderoso do que você. Pastor Luiz Cláudio, deixa eu lhe dizer uma coisa, só tem uma coisa que faz um homem ser feliz, é quando ele vê um filho mais bem sucedido do que ele. Ele anseia, tudo que o pai quer ver é um filho bem sucedido. A expectativa dele é vê-lo mais. E quando você precisa lembrar disto, que Eliseu foi treinado, deitando água na mão de Elias para ser maior. Quando ele pediu, ele sabia que ele seria maior. E quando ele estava lá no Horebe, Deus falou para ele: vai ungir a Eliseu, profeta, em teu lugar, a Jeú, profeta, rei em Israel, e vai ungir a Azael, rei na Síria. Você vai lá, mas acontece que o próprio Elias não o fez, ele ungiu apenas a Eliseu. Ele nunca ungiu a Azael e nunca ungiu a Jeú. Mas o filho que teria a porção dobrada ia ungir Jeú, ia ungir Azael, e a profecia iria cumprir. E o William Branham veio, ele trouxe uma palavra, ele estava treinando uma igreja para ser poderosa, ele está treinando pessoas para serem fortes, valentes, para ter uma fé de sobra. Ele disse: eu quero dizer, aquilo que Elias não fez, Eliseu vai fazer. E aquilo que William Branham não fez, ele disse: a noiva terá o ministério nesta reta final. Será a hora da manifestação.
Eu quero dizer que não é hora de ficar olhando para o ontem. Deus fez através de William Branham. Deus está em movimento. Deus está em movimento. Deus está treinando você. E você tem medo de falar. Você tem medo da palavra. Você tem medo de crer. Você é tímido. Você é medroso. Você não serve. Deus precisa de gente que tenha coragem. Gente, sabe, se você pegar os profetas da Bíblia, todos eles foram homens muito corajosos. Você não pode pegar um profeta e pensar que ele era um marica, sabe, um molenga. Escuta, é hora de arrancar a espada e matar 850 profetas. 400 de Baal, 450 de Azera, pode vir. É hora de matar a Agag e arranca a espada e faz a tripa derramar. Não eram homens espirituais que estavam simplesmente, não, eu sou profeta, sou muito espiritual. Não, é hora de resolver o problema. Deus gosta de gente valente, de gente que tenha coragem. Agora não podemos tratar com um povo tímido. Está na hora de arrancar a espada. Está na hora de ferir os profetas de Baal. Está na hora de arrancar a espada sai da sua boca. Está na hora de orar e crer, está na hora de falar e ver milagres acontecer. Está na hora de você abrir o céu, fechar o céu. É promessa de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Ou então nós vamos viver do ontem. Eita, que saudosismo nós vamos ter do ministério de William Branham. E vamos terminar todos frustrados, sabe, contando grandes coisas, sabe, que deveríamos nós estar fazendo. E isto é próprio para leprosos. A Bíblia fala do ministério de Eliseu. E Eliseu tinha um rapaz que o servia, Geazi. E quando Naamã veio para ser curado, e ele foi curado pela palavra de um profeta. E eu quero lembrar a você que para ter e crer na mensagem de um profeta, tem que ter a mesma qualidade de um profeta, o mesmo quilate de um profeta. E ele foi curado. E Geazi estava ali ao lado do profeta. E ele viu a cura, mas os olhos estavam no dinheiro. Ele estava pensando na recompensa. E o que aconteceu foi simplesmente, quando Naamã virou as costas e se foi, Geazi correu atrás e disse: um momento, o meu senhor não quis, mas agora acabou de chegar um grupo de profetas, de filhos de profetas, lá das montanhas, e eles estão precisando de roupa e de dinheiro, me dê aí. E recebeu. Só que tem uma coisa, voltou para casa assoviando, pensando que tinha enganado tudo. E Eliseu disse: ô Geazi, aonde você estava? Não, eu não fui a lugar nenhum. Não? E o meu espírito não foi com você? Será que seria esta a ocasião de você estar atrás de pedir dinheiro para as pessoas? Então a lepra daquele homem agora fica sobre você. E foi transferido. E ele, ao invés de ter o que Eliseu teve, estava lá servindo a Eliseu, como Eliseu serviu Elias, e ser uma sucessão, sabe, ter porção dobrada, ele pega e vira um leproso, e depois que ele vira leproso, aí há uma fome em Israel, aquela mulher sunamita vai embora, e vai embora, e daqui um pouco ela volta, e ela quer a terra de volta, e daqui um pouquinho, ela está, o Geazi está lá conversando com o rei, e o rei disse assim: olha, deixa assim, ó, ei, me conta aí um pouquinho sobre os atos de Eliseu. O que ele operou? Olha só, vira contador de histórias de um profeta. Me
conta os atos de Eliseu. E aí ele vira e disse: olha, Eliseu ressuscitou o menino. Quando ele olha de lado, o menino estava chegando. Ele disse: é esse aí, ó. É esse aí. Não era hora de contar história, era hora de estar escrevendo uma nova página da história. Eu quero dizer para você que Deus não está precisando de gente para contar a história do que foi Elias, do que foi Eliseu, do que foi William Branham, do que foi os profetas. Está na hora de escrever uma história nova. Não vamos ficar no tempo que foi muito bom, mas vamos para algo melhor. Quem é a pessoa aqui que fica feliz de saber que Deus operou lá no Velho Testamento? Lá na igreja primitiva? Ou qual é a pessoa que ficaria feliz se Deus hoje à noite entrasse na história da sua vida, na sua casa? Quem é a pessoa aqui que colocaria sua mão para ser usada por Deus? Quem é a pessoa aqui que colocaria sua boca para serviço de Deus? Quem é a pessoa aqui que quer deixar de contar história e quer escrever que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Isto não é demérito. Isto não é querer ser melhor. Esta é a grande verdade. É que é assim que está escrito. É assim que está profetizado. É assim que as coisas são. Não adianta eu tentar voltar a andar de cavalo, de carroça, de Ford 29, de carrozinho, de Furca. Está na hora de andar de Volvo. Está na hora de andar de Mercedes. Está na hora de brilhar, ou não é? Agora eu conheço gente que tem o maior prazer de saber que eu estivesse andando num Fusca velho, com os faróis caindo. Ele dizia: o pastor está lá, ele é muito humilde. Pois você vai ficar com a sua humildade. Viu? A grande verdade é esta: eu não tenho nenhuma dificuldade de sentar na mesa e de comer uma picanha que meus irmãos me deram. Não tem mais alguém lá na África que está passando fome. Eu não sou africano, eu sou brasileiro. Deus está tratando comigo aqui, olha, é aqui o meu lugar. E eu estou muito feliz, porque mesmo morando no Nordeste, que dizem que era que eu vinha comer só rato e calango, até hoje eu não comi. Comi muito filé, aleluia. Ei, glórias a Deus. Eu quero dizer a você que não é mérito meu, não. Deus quer mudar a história da sua vida. Eu ontem conversava com o pastor Estevão à noite. Eu disse para ele, assentado lá em casa: eu ainda me lembro do barraquinho de 2 cômodos que eu vivi com minha mãe. E eu sei o quanto Deus fez por mim. E eu não tenho, deixa eu lhe dizer, saudade nenhuma do ontem. Como eu disse a semana passada, de uma semana que eu passei comendo banana e pão velho porque não tinha dinheiro. Mas eu não tenho saudade daquele tempo. Eu não quero voltar no ontem. Eu quero o amanhã. Porque eu acredito que o amanhã será melhor do que foi ontem, do que foi hoje. Então eu quero chamar você. Quer fazer um favor? Se você viveu muito bem lá atrás e hoje não está, escuta, Deus tem um recado para você. Não importa em que área da sua vida. Eu quero que você esqueça o passado. Que você perdoe. Que você limpe o seu coração. Que você esteja aberto. Sabe? E que você não guarde nenhum ressentimento. Que você levante os olhos para frente. Estou falando com alguém aqui hoje à noite? Talvez com a pessoa que está ao seu lado, talvez não é com você. Mas se é com você, então guarde isso que eu estou dizendo. Abra mão do seu ontem, deixe de ficar moendo ele, ou você não sai do lugar nunca. Meu pai foi assim, e daí? Foi seu pai. Não sou eu? O William Branham disse: meu pai foi namorar montado num cavalo. Eu já fui num Ford 29. Meu filho veio de Mustang e meu neto vai vir de avião. Não estou com saudade do ontem. E Deus
vivendo dias maravilhosos, maravilhosos, e fazendo, e tudo que ele fazia, ele vibrava, é muito bom, é muito bom, é muito bom, é muito bom. Primeiro dia foi muito bom, e hoje nós estamos aqui no início de uma semana que vai ser cada dia melhor aqui. É muito bom estar aqui na casa de Deus, é muito bom ouvir você dar um grito na sua alma aí, de um glória a Deus lá do fundo do seu coração. Tem alguém que quer aplaudir a Deus pelo seu amanhã? Pelo seu amanhã. Eu queria que você lesse a Bíblia. Então Deus se movimenta, Deus acha bom. Primeiro, segundo, vai passando. Quando chega no sexto dia, ele tinha feito tudo. Ele tinha feito plantas, árvores, cascatas, cachoeiras, rios. Ele tinha feito pássaros. Ele tinha feito os detalhes. Por que não faz apenas? Deixa eu falar para você. Deus deu 23 de dezembro um detalhe para a vida de William Branham. Deus trata com detalhes. Vou fazer uma flor muito bonita, mas se ela tivesse fedida? Ele é tão perfeccionista que ele fez a flor com detalhe cheirosa. Quem quer que Deus trate dos detalhes da sua vida? Não pense que ele é um casca grossa, não. Ele vai tratar dos menores detalhes. Você vê uma borboleta, um casulo, lá uma lagarta feia, horrorosa, asquerosa, todo mundo tem nojo dela. Mas ele disse, deixa eu fazer um detalhe aqui. Vou botar as cores bem diferentes aqui. Mocinhas bonitas vão correr atrás para fazer coleção. Sabe, Deus é este Deus. Deixa eu lhe dizer. Pensa você que Deus quer te dar uma vida mais ou menos? Talvez você tenha coragem de dizer para Ele os detalhes. Eu conheço gente assim. Senhor, eu quero uma casa assim. Eu quero um carro assim. Eu quero me casar com um rapaz assim. Não case com pé de macaco, não. Peça um homem de verdade. Eu gosto de gente. Eu gosto de ver, sabe assim. Eu falar assim, não, eu quero que minha filha case. Mas eu quero que minha filha case com um homem. Eu estou falando para vocês aqui, ó. Olha bem para a minha cara aqui. Estão vendo a minha cara? Ontem eu falei para o Jean e a Natal, e o pastor Estevam não tinha chegado. Ele disse, mas pastor, com que cara eu vou? Eu disse, com a sua. Eu não vou com a cara de ninguém, eu vou com a minha. Eu só vou com a minha. Mas eu queria que você entendesse isto, sabe? Mas eu conheço, olha bem para a minha cara aqui, que eu estou lembrando. Eu tinha 2 filhas, elas não estavam aqui na igreja, não eram batizadas, estavam lá fora no mundo. Mas eu fiz uma oração, viu, Caleb? Eu disse, Deus, manda 2 homens para casar com minhas filhas. 2 homens! Sabia que você casa sua filha com um troço aí para poder fazê-la sofrer, machucá-la? Ora, tenha coragem. Deus quer dar os detalhes. Você quer ver como é que Deus é um Deus de detalhes? Deus encontrou o William Branham, ele estava caçando e disse, o que você está fazendo? Ele disse, caçando. Caçando o quê? Disse, esquilos. Quantos você quer? 3. Aonde você quer? Será que Deus é detalhista? O que é que você quer aqui hoje à noite? Quer entrar aqui com a boca fechada e sair com a boca fechada? Ou quer abrir sua boca como William Branham falou? Senhor, eu quero o melhor. Eu quero o limite. Pediu o limite. Quantos podia? 3, ele não pediu 4, ele pediu 3, porque 3 era o limite. E eu quero dizer para você que Deus quer dar o melhor para você. Tem alguém que quer o limite de Deus aí? Não, eu quero gritar aqui hoje à noite. Tem alguém que quer o limite de Deus aí? Deixa eu lhe dizer com o coração.
Deixa eu lhe dizer com o coração, você está muito enganado com Deus. Porque o limite de Deus, Deus vai te surpreender. Ele vai te dar no limite dele. Porque Paulo disse que ele fará além do que pedimos ou pensamos. Então me diga qual é o limite dele. Me diga por favor qual é o limite dele. Me diga por favor qual é o limite dele. Deus vai te surpreender a algo muito maior do que você possa imaginar. Zacarias 2, o anjo queria medir Jerusalém. Deus falou, não, Jerusalém você não mede não. Jerusalém não tem medida, não tem muro, porque eu sou o limite. Glória a Deus. Deus entrou no detalhe da vida de William Branham. E você pode achar que isto é uma mera coincidência e que eu estou aqui pregando uma coisa apenas para poder, inventar um pensamento. Não, eu estou citando a Bíblia. Você esqueça o passado. Não se lembre dele. E prepare-se agora. 19:43 de Isaías, porque eis que faço nova uma coisa, e ela sairá à luz. A pergunta é simples, porventura você não está percebendo que Deus quer mudar a sua história? Não é para você que eu preguei para alguém aqui hoje à noite. Porventura você percebeu que Deus quer mudar a sua história? Porventura você percebeu que isso aqui não é um sermão preparado, não? Porventura você percebeu que Deus quer fazer um ponto de virada na sua vida? Eita! Agora, só quero lhe dizer que parece que eu estou pronto para pregar. E eu não vim aqui para pregar, eu queria só conversar bem, mas eu disse para você que Deus fala bem suave, e às vezes Deus dá grito na orelha. E você não se faça de que não está entendendo. Abra mão daquilo que foi bom ontem e se agarre hoje à noite num ponto de virada na sua vida, porque algo melhor Deus quer te dar. É simples. Vamos voltar atrás. William Branham disse, eu passei por um período negro. Mas o que é que ele tinha no período negro? Uma vida de muito sofrimento. Quanto brilho tinha o ministério dele? Mas tão ungido. Mas por que não decolou? E Deus deixa você passar por um momento negro, porque antes do amanhecer tem uma noite. E às vezes a noite é que te faz abrir mão, e dizer, chega. Estou cansado, não quero mais. Aquilo como o pastor Estevão cantou. Fala comigo, Jesus, que eu não estou aguentando mais. Estou aguentando mais essa angústia, essa dor, essa tristeza, essa qualidade de vida, esse abafamento que eu estou vivendo. Ei, Senhor, será que não tem um novo, não? Será que esta não é uma hora de um ponto de virada, não? Será que não é uma hora de soltar, ter coragem de abrir mão? É assim mesmo. É assim mesmo. Às vezes nos agarramos com coisas pequenas e Deus está dizendo, se você abrir mão das pequenas, eu te dou as grandes. Assim, pastor Lopes, assim, ó, simples assim. Vá lá e faça para mim um pão. Só tem um pouquinho. E se ela tivesse ficado e dissesse, não vou fazer, e segurasse no que ela tinha morrido. Mas quando ela abriu mão, e com um detalhe, gente, viu?
Pode escrever o que eu estou dizendo. E a Bíblia é muito clara em dizer que aquele que tem ser-lhe-á dado. E o que não tem, até o que tem será tirado. É claríssima. É assim. Ele tirou o talento daquele que não multiplicou. E eu vou dizer uma coisa para você. Ainda que seja um pouquinho, mas você precisa ter. Um pouquinho de coragem, um pouquinho de virtude, um pouquinho do Espírito Santo, um pouquinho de fé, um pouquinho de oração, um pouquinho de jejum, um pouquinho de leitura, um pouquinho, mas precisa ter um pouquinho. Se você não tem, ele vai tirar o que você tem. Lembram da mulher que foi pedir lá recurso para Eliseu? Vão levar meus filhos estão para ser vendidos como escravos. E Eliseu olhou para ela e disse: o que você tem em sua casa? Ela disse: tua serva não tem nada. Não tem nada. Ei! Você não tem nada aqui hoje à noite. Não tem nenhuma palavra, não tem nenhuma intercessão, não tem nenhuma oração, não tem nenhum pedido, não tem nenhuma lágrima, não tem nenhum clamor da sua alma, não! Você vai morrer cedo. Ela caiu em si, disse: não, tua serva tem um pouquinho de azeite. Agora sim, vá tomar vasilhas emprestadas. Vá tomar vasilhas emprestadas. Aquele pouquinho vai ser multiplicado. Esta é a hora que nós precisamos, meus irmãos. Eu disse terça-feira no culto de oração aqui, que a oração mais poderosa que eu já fiz na minha vida foi com uma palavra só. Não precisou nem de duas. Foi de ver meu amorzinho loiro. Hoje está ruiva. Sei nem que cor que é mais. Mas naquela época era do cabelinho loiro. Atravessando uma rua. Correndo. E eu do lado de cá. E ela vai atravessar uma rua. E um carro vem à disparada. E eu olhei e disse: perdi minha filha. O carro vinha, ia simplesmente atropelá-la e acabar com ela. Eu não tive tempo nem de dizer duas palavras. Foi só uma. Eu gritei: não! Ela nunca ouviu minha voz, mas o carro passou e ela está aqui hoje à noite. Uma palavra! Uma palavra! Talvez você diga uma palavra aqui. Diga aí: me ajuda! Ajuda-me! 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 Socorro! Você precisa de um pouquinho de coragem, um pouquinho de fé, um pouquinho de oração, porque não é muito falar, disse Jesus, mas se você tiver uma fé, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, você vai fazer aquilo tornar-se uma árvore. Eu quero dizer a todos vocês aqui, como um ponto de virada na sua vida: Deus quer ir com você para casa e fazer do pouquinho que você tem a salvação da sua família, e fazer com um pouquinho do que você tem a cura divina para o doente, e fazer do pouquinho que você tem a transformação da tua rua, da tua cidade, dos teus familiares. Dia 23 de outubro, talvez esta seja para você uma data comum. Eu saí para ir João Pessoa, eu saí para fazer alguma coisa, mas Deus estava dizendo: eu vou inaugurar.
uma fase bonita na tua vida. Não existe mais bonito, nada mais bonito do que o universo, do que o planeta que nós vivemos. Nada é mais bonito no universo do que nosso planeta. A lua é só crateras. Aqueles outros são areias e pedras e foram fazer pesquisas e cada vez que não trazem nada. Mas esta terra é maravilhosa. E se ele marcou 23 de outubro para inaugurar um planeta bonito, ele chamou você aqui para 23 de outubro marcar um ponto de virada na sua história, meu irmão. Glória a Deus. Eu já passei da hora muito, pensei em falar 10 minutos. Só queria concluir isto aqui. Então, aproveite e não volte para casa com o seu ontem. Ontem eu fumava, ontem eu bebia, ontem eu era rebelde, ontem eu brigava, ontem eu discutia, ontem eu estava machucado, ontem eu estava falido, ontem eu estava triste, ontem eu estava acabado, ontem eu era um crente rebelde, que não tinha compromisso com Deus. Abra a mão. Abra a sua mão. Eu vou falar para vocês. Se você quer voltar para casa e continuar vivendo a mesma qualidade de vida, deixa eu dizer para você, o meu lamento, como Jeremias lamentou. Eu choro e lamento por você. Cadê os músicos? Eis que eu faço uma coisa nova. E agora sairá a luz. Porventura não a percebereis? Eis que porei um caminho no deserto. Não existe caminho no deserto. Não existe. O vento, a areia, apaga. Ele está dizendo, em outras palavras, eu vou fazer o que não é possível tornar-se possível. Olha só, e porei rios no ermo. Mas não tem como. Tem como. Nós ainda vamos dar muita alegria para muita gente. Vocês me ouviram aqui? Tem alguém aqui que está me seguindo? Tem alguém aqui que está me seguindo? Deus ainda vai fazer de você, trazer muita alegria para quem você nem crédito com aquela pessoa você tinha, mas Deus vai fazer de você um manancial e dar alegria onde você foi problema. Por favor, eu não estou falando isto para te impressionar ou te emocionar. Eu estou falando como cantou o pastor, hoje é dia da tua decisão. Hoje é dia da tua decisão. Sabe o que é assim? Sabe que Deus às vezes quer fazer, mas Ele não faz até que você decida o que você quer. Eu quero que você fique em pé e pense um pouquinho o que você quer da sua vida. Antes
de encerrar o culto. Eu já passei da hora. Temos um batismo após o culto. O Cleuton Júnior vai se batizar. Mas talvez tenha mais alguém que queira se batizar também. Eu queria só perguntar: o que você quer da sua vida? Deus, eu gosto da Bíblia, não sei se você gosta. Eu amo as Escrituras. Deus, quando criou todas as coisas e com detalhes e muito bonito, Ele disse: está muito, muito bom, mas agora eu vou criar o homem, porque se eu não criar o homem, eu não tenho para quem mostrar esta beleza. E quando Deus trabalhar na sua vida como trabalhou no planeta, Ele vai mostrar para alguém a beleza que Ele fez em você. William Branham pregou que a mulher que achou a dracma, ela chamou os vizinhos para festejar. Venham ver, eu encontrei. Eu não encontrei um evangelho falido, eu não encontrei uma mensagem histórica, eu não encontrei uma filosofia, eu encontrei o Deus da Bíblia, aquele que se interessa em cuidar dos menores detalhes da minha vida. Deus pode fazer o impossível acontecer, irá fazer acontecer o que eu não posso entender, sempre me guiará e também me guardará com força e amor. A cada dia Deus irá fazer o impossível acontecer. Deus pode fazer o impossível acontecer. Irá fazer acontecer o que eu não posso entender, sempre me guiará e também me guardará com força e amor. A cada dia Deus irá fazer o impossível acontecer. Por uma estrada no deserto me guiará. Eita! Rios no deserto eu verei, céus e terra passarão, mas sua palavra ficará. Algum milagre novo Ele fará. Aleluia! Deus pode fazer o impossível acontecer, irá fazer acontecer o que eu não posso entender, sempre me guiará e também me guardará com força e amor. A cada dia Deus irá fazer o impossível acontecer. Agora escute. Deus irá fazer o impossível
por você. Com os olhos fechados, não quero ninguém com os olhos abertos. Alguma coisa que você gostaria de agora responder depois desta palavra para Deus? Se você tem uma crítica para fazer, faça para Deus, não faça para outra pessoa lá fora, não. Se você tem um pedido para fazer, faça para Deus, aqui dentro nesta hora, bem diante de você. Será que tem alguém aqui que teria pelo menos uma boca? Não é aquela que vive reclamando, murmurando, falando da vida dos outros, mas uma boca para se abrir agora, para falar com Deus o que você precisa. Sabe, Deus quer mudar você de fase. Deus quer fazer um ponto de virada na sua vida. Deus quer embelezar o seu lar, sua família, sua alma. Deus quer fazer você brilhar. Deus quer que sua vida seja como aquilo que Ele criou. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão, e você anuncia o Deus vivo vivendo em você. Alguém aí para abrir a boca? Não esqueça que tem alguém perto de você. Eu queria que você abrisse a boca e desse um grito como eu dei. Talvez só seja uma palavra. Talvez seja só uma palavra, mas talvez você diga: não, doença, não, demônio, você não vai continuar com a mão na minha família. Eu não vou continuar nesta estagnação. Eu estou aqui para mudar de fase. É um ponto de virada, e este ponto de virada vai acontecer. Alguém para gritar: me ajuda, Senhor. Eu quero dizer aqui, vou terminar a minha parte, mas talvez você esteja cansado de você mesmo, chateado com você, triste com você, mas você diz: hoje é meu ponto de virada. E talvez você tenha coragem de abrir a boca e dizer: Senhor, se tu falastes através dos lábios daquele pastor, então muda a história da minha vida. Eu vim aqui para ser mudado, virado. Quero uma fase nova na minha vida. Eu estou me referindo aos crentes, mas estou me referindo também aos nossos visitantes. Talvez você esteja tão cansado, tão triste, tão oprimido, tão sem esperança, tão sem rumo na sua vida. E você sente que esta palavra não veio apenas para a vida de irmãos, mas veio para a sua vida. Que Deus estava esperando você tomar uma decisão e dizer: eu vou mudar de vida. Eu quero me render ao Senhor. E eu quero ver o mover de Deus sobre a minha vida. Se tiver alguém aqui nos visitando, eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer: saia do seu lugar e venha aqui na frente, porque eu oro por você agora mesmo, com toda a fé no meu coração. Você que está cansado de viver esta vida, você que ainda não é batizado, você que quer uma mudança na vida e quer Jesus na sua casa, no seu coração. Talvez tenha alguém aqui assim. Talvez tenha alguém que veio aqui visitar e isto falou com você. Não tenha vergonha, nós não vamos achar feio, nós vamos aplaudir a Jesus pela sua decisão. Não sei se tem alguém aqui, mas com o meu coração eu te chamo
para vir aqui, caso você queira vir. Eu não gosto de ficar insistindo, mas eu termino aqui dizendo: se algum crente aqui precisa de uma virada na sua vida, de chave para uma etapa nova, para coisas impossíveis tornar-se possível, talvez você queira levantar sua mão antes de ir embora. Talvez você queira abrir o seu coração. Talvez você teve vergonha de falar, mas diga: Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está fazendo. Eu sei que o Senhor vai fazer. Este ministro quer uma virada de chave na vida dele. E eu oro que isto aconteça. Que ele seja despertado para um grande trabalho, Senhor. Para uma grande obra, para um grande momento, para um grande mover do Senhor. Para dias melhores, que o passado seja deixado para trás. Que a visão seja ampliada. É minha oração. Que a unção do Senhor seja sobre a vida dele, sobre o ministério dele. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E às vezes a gente pensa que não, mas é um ministro vindo, e talvez tenha outros que queiram vir também, e dizer: pastor, olha, aqui tem um irmão também vindo. E eu oro que a vida desse moço seja mudada, que ele entenda que o Senhor não o quer nesta vida de estagnação, que o Senhor o chama para algo muito melhor e muito maior. Que a bênção do Senhor seja sobre a vida dele, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmã Josi pede oração pelo seu pai. Irmã Nara pede oração em seu favor, sua família. Oração pelo irmão Paulo e família, em favor da família de Sueli Fonseca. Pai, nós não pedimos apenas por estes, mas pedimos por todos os que estão aqui. Todos os que estão aqui. Todos os que dependem da minha oração sejam abençoados, curados, libertos, salvos, transformados, mudados, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E se você também faz parte deste momento, eu queria que você abrisse a sua boca, e de uma maneira que você creia, abra e abençoe a vida de todos os que estão aqui. Deixa eu ouvir você falar.